colapso e nós vamos falar agora sobre a súmula Janja. Olha que coisa, o STF formou maioria para permitir a nomeação de parentes em cargos políticos. Olha que coisa linda, mais uma vez o STF dando aquela legislada maneira, né? Uma legislada em favor dos corruptos e nepotismo e essa coisa toda, né? Não que isso fizesse muita diferença, tá? A verdade é que já tem um monte de nepotismo, mesmo com a lei e coisa e tal, mas agora o STF está dizendo que está tudo bem. Só existe um motivo para o STF estar tomando essa decisão. É porque eles precisam pegar um parente de alguém muito importante que não tem como fazer na escondida, né? Que não tem como fazer o esqueminha que eles fazem normalmente de empregar meio escondido assim, e isso vai acabar ficando público, então é importante ter uma súmula para dizer que não tem problema, agora pode contratar todo mundo. Olha que maravilha que é esse país, não é não? Pois é a súmula Janja, exatamente, o Lula quer dar um emprego para a Janja não pode porque ela é casada com ele, e agora com a súmula do STF, pronto, né? O Lula vai poder dar esse cargo para a Janja. O problema todo é o seguinte, eu acho até positivo, sabia? Porque, assim, é lógico, é um absurdo e coisa e tal, mas é positivo no sentido de que ninguém gosta da Janja. Nem o pessoal da esquerda gosta da Janja. Então, o Lula se aproximando mais da Janja, fazendo essa lambança para ajudar a Janja, acaba sendo bom pra gente. Essa notícia foi sugerida por Catarina Vira Minha Mamãe no Discord, Janja de Calcinha no sítio de Atibaia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, é um absurdo o STF permitir nepotismo assim de forma tão aberta e coisa e tal, é um absurdo. Mas vamos combinar, cara, isso já acontece no governo, o tempo todo o pessoal emprega as coisas. Olha o pessoal no TCE lá, o Camilo Santana botou a mulher dele no TCE lá do Ceará. O tempo todo acontece esse troço, isso não muda muita coisa, né? Por isso, eles estão fazendo esse troço agora exatamente como eu falei, porque tem um caso muito especial que não tem como passar em claro, né? E é exatamente o que a Madalene Laxo está explicando aqui, ó. Sabe qual é o apelido desse julgamento nos bastidores? É a súmula Janja. A súmula Janja é uma decisão sob medida do STF para ajudar o Lula e a Janja, que no final das contas vai ajudar a Janja, não tenho dúvida nenhuma, mas como eu falei para vocês, eu não sei se vai ajudar o Lula não, tá? Assim, ajudar a Janja vai, né? A Janja, quanto mais a Janja ressignificar o papel da primeira-dama, pra gente, melhor. Por quê? Porque come popularidade do Lula, né? Porque destrói a reputação do Lula. O Lula já não tem uma reputação muito boa, né? Tá tendo que fazer um esforço danado aí com um monte de robô, com um monte de instituto de pesquisa, fazendo pesquisa amiga, para conseguir alguma coisa, né? Com a Janja atrapalhando, vai ficar pior ainda, né? Bom, o que é essa súmula? Tá? O que é esse julgamento que está acontecendo no STF? Né? Já formou maioria, já votou, olha só, o Alexandre de Moraes, Cássio Nunes, André Mendonça, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e o Fux já votaram a favor dessa súmula. Quem votou contra, curiosamente, foi o Dino. Tá? O Dino, por enquanto, é o único que votou contra, né? O Fux reconheceu a possibilidade de nomeação de parentes para cargos políticos, desde que atendidos critérios de qualificação técnica e idoneidade moral, né? Fica vedado o nepotismo cruzado, quando agentes empregam familiares um dos outros como forma de troca de favores, né? Então, ou seja, acabou, né? E isso aqui, de novo, é o STF legislando, tá? Por quê? Porque existe uma lei, tá? Existe a lei aqui, 8.429, que fala aqui, ó, é a lei do abuso de poder, quer ver? Tá, vamos ver aqui no início aqui da lei, ó. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, né? Então lá no parágrafo 4 do artigo 37 da Constituição fala que você não pode fazer atos de improbidade administrativa, que seria um crime, coisa e tal. E aqui explica o que é essa improbidade administrativa e fala aqui no artigo 11, aqui, ó. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Aí lista uma série de condutas aqui que são indevidas, né? Aí tem aqui o item 11 aqui, ó. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia, assessoramento para exercício de cargo e pipipi, popopó. Ou seja, vocês entenderam, você não pode nomear ninguém até o 3º grau. Grau você conta uma interação, né? Então, por exemplo, filho é 1 grau,
neto é 2 graus, bisneto é 3 graus. Então, até bisneto você não pode contratar. Em tese, se você tiver um tetraneto, você pode contratar. Mas também você pode pensar assim, ó, primo são 2 graus, que você sobe, você pro seu pai, não, são 3 graus. O primo é 3 graus, porque você sobe pro seu pai, aí vai pro irmão do seu pai, aí o filho do irmão do seu pai é o seu primo, você, 3 graus aqui, 3 pulinhos que você dá são 3 graus, né? Agora, o filho do seu primo você já pode empregar, porque já é 4 graus. Entendeu? Então, assim, é proibido, hoje está na lei, é proibido esse tipo de coisa. Então, repara que, mais uma vez, a gente está vendo o STF mudar a lei na cara dura, né? E essa lei, inclusive, isso daqui ó, foi colocado exatamente por uma lei do Bolsonaro, a Lei 14.230 de 2021. É muito engraçado porque aqui no Globo, no G1, eles falam que não, porque esse negócio de nepotismo é por causa da decisão aqui. Olha só, atualmente é proibida a nomeação de cônjuges, companheiros e parentes até o 3º grau de autoridades nos estados, municípios e qualquer de poderes. Essa vedação consta em uma súmula editada pelo próprio Supremo, documento que resumiu esse entendimento. Mas não é não. Isso foi uma súmula do Supremo durante um tempo, mas em 2021 o Bolsonaro codificou isso em lei. A Lei 8.429, agora alterada pela Lei 14.230, que foi emitida pelo Bolsonaro, justamente inclui essa questão de nomeação de cônjuges e coisa que é proibido nomear cônjuges e tal, né? Então, mas de novo, não acho que isso faz tanta diferença, porque o que mais tem por aí é nepotismo, é gente empregando parente, dando um jeito, então meio que isso não faz tanto diferença. É o que eu falo para você, amigo, o problema do Estado é quando ele rouba o seu dinheiro. Você paga imposto, o Estado roubou o seu dinheiro. O que o ladrão faz com o dinheiro que roubou de você, aí meio que não faz diferença, cara. Ele vai fazer lá nepotismo, corrupção, vai fazer um monte de... O Estado não faz nada de bom, só faz coisa ruim, né? Então, não faz diferença isso daqui. O único problema que eles têm é esse. Já tem um monte de nepotismo por aí, mas o nepotismo geralmente é com aquela pessoa que você não conhece. Né? Ninguém sabe quem é a pessoa, ninguém sabe que ela é ligada ao político XYZ, então tá cheio de nepotismo no Estado brasileiro, mas meio que não faz tanta diferença assim. No caso da Janja é diferente, porque no caso da Janja vai ficar muito explícito, né? Já está muito estranha essa história toda, aliás, já tem gente dizendo que mesmo sem ter um cargo formal, como o Lula queria passar aquela MP com um monte de funcionários ligados à Janja e não sei o que lá e coisa e tal, isso meio que já é dar um cargo para ela na estrutura pública, né? Então isso já cairia aqui na improbidade administrativa, né? Mas enfim, então agora essa é a súmula Janja. O pessoal do STF decidiu liberar a Janja para o Lula poder nomear ela, porque no caso da Janja não tinha como esconder, ao contrário do que eles fazem por aí, não tinha como esconder, então vai empregar a Janja e ponto final, né? É lógico que ainda tem um porém, né? Porque lembra que o Toffoli deu o direito aqui, ó, desde que atendidos critérios de qualificação técnica e idoneidade moral, né? E qual é a qualificação técnica da Janja mesmo? Ah, exatamente, bolota, nenhuma, não tem qualificação nenhuma pra porra nenhuma. Qualificação só de atender presidiário em presídio, né? De fazer sexo com detento. Enfim, mas vocês sabem que, né, dizer que a qualificação dela, não porque ela tem uma qualificação muito qualificante, qualificadora e não sei o que lá e pronto, e vão dizer isso dela, né? Enfim, essa é a situação, essa é a súmula Janja. Então, assim, é horrível isso? É horrível, né? Isso às vezes eu tenho essa impressão, tá? Se você parar para pensar, o que a gente está brigando aqui no Brasil entre essa volta do PT ao poder, desde quando o pessoal do STF decidiu tirar o Bolsonaro do poder a qualquer custo e coisa e tal, é justamente os corruptos querendo tomar o controle do Estado brasileiro de volta. Para pensar se não é isso, né? Lembra que essa perseguição toda, o inquérito das fake news, essa perseguição toda com o Bolsonaro começou exatamente no momento que a Lava Jato começou a chegar no STF, né? Vocês lembram que o amigo do meu pai, né? A reportagem que saiu lá na Cruzoé, do Toffoli, coisa e tal. Nesse momento que a coisa começou a desandar, ali que o pessoal começou a desandar, e não, que não pode, que não sei o que lá, que fake news, e é proibido, e é um absurdo. Aí, meu amigo, a visão que eu tenho é exatamente essa. A gente está vivendo um momento em que você tem uma quadrilha que estava acostumada a roubar o Estado brasileiro já esse tempo todo, né, parasitar o Estado brasileiro esse tempo todo, e está muito, muito feliz, obrigado, ficou super contente com a volta do Lula ao poder, e contra as pessoas que querem acabar com essa quadrilha, querem acabar com a corrupção, né? Então, essa é a briga que está acontecendo. E, bom, o pessoal votou no Lula, né? Votaram no ladrão, é o que eu falo. Agora nenhum brasileiro pode reclamar de corrupção. Mas estou reclamando da corrupção, que absurdo, corrupção. Não, quietinho. Pô, tu fez o L, né? Fez o L lá em 2022, não pode reclamar de corrupção de forma alguma, né?
É isso que a gente está vivendo. A súmula Janja é só mais um passozinho nisso daí. Mas, de novo, não se importe com isso. Eu não me importo, eu falo para vocês, corrupção meio que não faz diferença. Eu fui em todos os protestos contra o Lula porque eu tenho medo do socialismo. Entenda, a corrupção tem um custo enorme, é feio pra caramba isso daqui. Mas muito pior são esses planos malucos que o Lula fica fazendo aí de bolsa isso, bolsa aquilo. Isso desequilibra a economia, isso inverte a alocação de recursos, isso piora a situação do Brasil como um todo, isso dificulta o crescimento, né? O custo da corrupção é muito menor do que o custo da má administração. A verdade é essa, né? O Brasil está na merda que está, não é por causa da corrupção propriamente dita, é por causa da má administração. É verdade que a corrupção também leva à má administração, né? Porque, em tese, você, ao fazer uma compra pública, uma licitação e coisa e tal, você vai acabar escolhendo uma empresa que não é a empresa ideal, porque você vai ter uma corrupção legal dali, vai ter um esquema ali, né? Isso acaba acontecendo, né? Então, mas o problema é esse, o problema é a má administração, o problema não é a corrupção em si. Esse negócio de botar a Janja lá vai fazer zero diferença no final das contas? Não, vai ser só a Janja, tá? Com o STF definindo isso aqui, com o STF invalidando essa lei aqui, meio que, no final das contas, meio que vai desandar ter parente contratando parente por aí. Imagina nas prefeituras, cara. Porque a gente falando no governo federal, né, é o Lula só, né? Falando nos estados, ok, são 27 governadores, então vai ter 27 mulheres governador empregado aí, você pode ter certeza que vai ser esse o padrão, né? Agora imagina, são 5.500 prefeituras no Brasil, cada prefeiturazinha de merda, a maior parte de cidades que já não tem dinheiro nem para sustentar a própria cidade, vai estar o prefeito empregando a mulher na prefeitura e os filhos e todo mundo e fazendo aquela festa no estado, né? Mas, de novo, do ponto de vista eleitoral, é positivo pra gente. A Janja vai entrar pro governo Lula e o Lula se queima cada vez mais com a Janja. Quanto mais o Lula ficar do lado da Janja, quanto mais a Janja ressignificar o trabalho da primeira-dama, melhor pra gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.